Shalom Aleichem, Shalom Ha, sejam bem-vindos a mais um Shiur comigo, Yehudá. Temos um convidado especial aqui hoje, o meu gato, está aqui do lado aqui, mas não prestem atenção nele. Bom, nesse Shiur de hoje também vai ser um Shiur rápido, porque nós já temos estudo aqui no canal sobre isso, então não preciso ficar voltando nesses assuntos. Mas eu irei falar sobre o sacrifício de Isaac, né? Para quem acompanha a Sagrada Torá, né? Estou aqui com a Torá da Sefer, a qual, se você tiver interesse em adquirir, pode me chamar aí, meu número está na descrição, e também você é convidado a participar dos nossos grupos de estudos que estão na descrição do vídeo. O meu gato vai embora, não vai querer ficar para ouvir o estudo, não. Nessa paraxá da semana, né, que a gente estudou, Vayera, que apareceu, a gente viu três coisas muito fortes nessa paraxá. A Tzedakah, né, o sacrifício, né, que não houve, mas o sacrifício, e também a humildade. Essas três coisas ficaram muito evidentes nessa paraxá. E se você não acompanha a paraxá, então você não conseguiu pegar isso, mas foi a Tzedakah, a humildade e também o sacrifício. Foi muito falado nessa paraxá. Tivemos passagens bem marcantes, como a aparição, né, de Deus para Avraham Avinu, a destruição de Sodoma e Gomorra, a Lot, né, Ló e as suas filhas, né, que tiveram filhos com ele. Então, que a gente teve uma paraxá repleta de ensinamentos e muito aprendizado. Bom, vamos lá. Peguem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21, versículo 33, não. Gênesis capítulo 21, versículo 22. Não, mentira. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Olha só. Gênesis capítulo 22, versículo 1. E foi depois dessas palavras que Deus experimentou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse: eis-me aqui. E disse: toma, rogo-te teu filho, teu único a quem amas, Isaac, e vai à terra de Morai, e ofereça ali como oferta de elevação sobre os montes que darei. E madrugou Abraão pela manhã, abordou o seu jumento, tomou os seus 2 mãos com ele, e Isaac, seu filho, partiu, lê a oferta de elevação e levou-se e foi. Bom, aqui o texto vai continuar dizendo. Primeiro, nós temos coisa muito importante nessa palavra, olha só. E disse depois dessas palavras o Eterno, experimentou Abraão. Abraão passou por 10 testes. Então, Abraão passou por 10 testes. Eu não vou entrar aqui nesse assunto agora, pois mais para frente eu irei fazer um vídeo somente sobre esses 10 testes, e eu irei citar um por um, e vocês irão ver que são todos aqui dentro da Torá. Mas esse foi o último teste de Avraham Avinu. Então Abraão passou por 10 testes, e esse foi o último. E disse: Abraão, ele diz: eis-me aqui, toma, rogo-te teu filho único a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece ali como oferta de elevação. Veja bem, elevação. Os cristãos, seja ele em qual for, os cristãos de Kippá, sem Kippá, não estou aqui para julgar, eles vão dizer que o sacrifício de Isaac era uma prefiguração ao sacrifício de Yeshua, Jesus, mudando somente o nome para Yeshua, mas continua basicamente sem nenhuma mudança. Bom, aqui a gente vê que, segundo o cristianismo, em todas as suas ramificações, o sacrifício de Yeshua Jesus foi um sacrifício de expiação de pecados. Mas o sacrifício de Isaac era um sacrifício de elevação, não era um sacrifício de expiação de pecado. Como eu disse, não vou entrar em méritos, pois nós temos vários vídeos aqui no canal sobre isso. Só você entrar na playlist Derrubando os Pilares de Roma, que eu acredito que esses vídeos estão lá. Eu já falei sobre vários tipos de sacrifício: sacrifício de flor de farinha, sacrifício por oração, sacrifício por oração, por reza, por fogo, por muitos tipos. Então não era necessário derramar nenhuma gota de sangue. O Eterno sempre quis um coração arrependido do que sangue de animais. O Eterno não é vampiro que precisa de sangue, né? Bom, naquela época era um costume muito comum se fazer oferendas de filhos ou de parentes ou de pessoas, seres humanos. Se o Eterno não tivesse deixado essa passagem com Avraham Avinu, haveria sempre uma suposta
uma suposta dúvida. Será que Deus não aceita sacrifício? Será que não podemos fazer oferendas humanas para o Eterno? E a gente sempre daria essa dúvida, porque isso não aconteceu. Por isso que foi tão importante essa passagem. Primeiro, o Eterno queria deixar uma lição para todos ver o que é uma pessoa temente a Deus. Abraham era tão temente ao Criador que não temeu dar seu único filho, já que ele tinha mandado Ismael embora. Então, Isaac era seu único filho, a quem ele amava, e ele não hesitou. Outra coisa, o Eterno podia ter escolhido qualquer lugar, mas o lugar onde ele escolheu para Abraham Avinu levou 3 dias de viagem, para que Abraão pudesse pensar se era isso mesmo que ele queria fazer. Se fosse um dia ou outro, ele podia pensar, nossa, eu agi de cabeça quente, eu me arrependi. Ele teve 3 dias para se arrepender e não se arrependeu. Quando ele ia pegar a faca, quando ele ia matar o menino, o anjo fala, Abraão, não toca o menino, mas isso não vem ao caso. Então era um costume comum daqueles povos sacrificarem filhos, pessoas e seres humanos a divindades pagãs. Quando Josué e Yehoshua vai entrar na terra sagrada, o Eterno fala para ele, esse povo oferece os filhos aos deuses, aos balaíns, e vocês não podem praticar isso. Então a gente vai ver várias passagens dentro da Bíblia, dentro do Tanar, onde o Eterno abomina sacrifícios humanos. O Eterno não aceita sacrifícios humanos. Tem vídeo também no canal somente sobre isso. Vão lá e vocês irão ver. O importante aqui é a gente ver dentro da Paraxá como quem lê a Torá não cai em pedra de tropeço. Quem estuda a Torá, que é a palavra de Deus é a Torá. Quem estuda a Torá não cai em falácias, não cai em religiões de homens, onde diz que um homem morreu por você e tirou seus pecados, que esse homem foi um sacrifício perfeito. Isso não existe dentro da Torá, isso não existe com o Deus de Israel. Isso pode existir com qualquer outra divindade, não com o Deus de Israel. Bom, então aqui a gente vê, e a gente vai fazer aqui uma leitura, que está dentro dos comentários, tá? Está dentro dos comentários da Sagrada Torá. Por isso é importante você ter a Torá. Bom, aqui está no livro de Gênesis 22, mas o importante aqui é o comentário. É como eu falo, os comentários são de uma riqueza tremenda. Aqui está o comentário, eu vou ler para vocês aí. Os comentários dos nossos sábios são uma dádiva, né? Vamos lá. 16. Não negaste teu filho. Os pagãos da antiguidade, ignorando o respeito da vida humana, chegaram a sacrificar vidas humanas, inclusive membros de sua própria família. Alguns tralhavam sua própria carne, mutilando seu corpo. A gente viu isso também no caso quando o profeta reuniu lá o profeta... Já fiz um vídeo sobre o profeta, esqueci o nome do profeta agora. Reuniu lá os profetas de Baal, e eles se cortaram, eles gritaram, choraram, rezaram, e Baal não fez nada. E quando ele manda cortar os 2 carneiros, joga água, ele reza para Deus, Deus manda fogo do céu e a oferta é queimada. Então esse profeta manda matar todos os profetas de Baal. A gente viu lá eles se cortando e se ferindo, como era um costume comum. Tralhavam sua própria carne, mutilando seu corpo, pensando com isso agradar os seus diversos deuses, aqui, ó, Baal, etc. Temos na Bíblia um exemplo desse. Segundo Reis 3:27. Olha só, anotem aí. Segundo Reis 3:27. Quando o rei de Moabe, combatido por Jorão, rei de Israel, ao ver que perdia a guerra, levou 70 soldados para fugir ao cerco, para juntar com o rei de Edom, seu aliado. Mas como não pôde romper com o cerco, pois o exército de Israel estava muito bem em boa posição, tomou seu filho mais velho, aquele que devia substituí-lo no trono, e ofereceu-o em sacrifício aos seus deuses, crente que o gesto agradaria a sua divindade e salvaria. Este ato abominável horrorizou tantos israelitas daquele tempo que levantaram um acampamento e voltaram para seu país, deixando os inimigos em paz. Veja que aquilo ali sempre foi ciente do povo de Israel que era abominável. O povo de Israel jamais aceitaria ou acreditaria que Deus, Hashem, aceitaria um sacrifício humano, porque isso é muito abominável. A não ser quando você está helenizado, que é o que a gente vê lá dentro do Novo Testamento, ou paganizado. Vemos também que no Reino do Norte, a tribo de Efraim ofereceu os próprios filhos aos deuses.
Então isso é abominável, e o Eterno vai dizer a respeito disso, que é abominável esse ato de sacrificar um ser aos deuses. O Eterno não aceita sacrifícios humanos. Então aqui a gente vê nessa paraxá, que teve muita coisa interessante nessa paraxá, mas eu queria trazer para vocês a respeito dessa passagem, onde a gente vê que o próprio exército de Israel, quando viu que o seu inimigo sacrificou um filho aos deuses, ficaram tão abominados que levantaram o acampamento e foram embora. Pois o Eterno abomina sacrifícios humanos, ele não aceita sacrifícios humanos. Mas houve caso? Não, não houve. Se você tem interesse sobre esse assunto, vai na playlist Derrubando os Pilares de Roma, onde eu falei sobre o sacrifício perfeito, eu falei sobre os tipos de sacrifício. Tudo isso foi falado, está dentro do canal, na playlist Derrubando os Pilares de Roma. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, curte, comenta, compartilha. Se você quer o de paraquedas não é inscrito, marque o sininho para receber novos vídeos terça-feira, quinta-feira e sábado. Para participar dos nossos grupos, o link está na descrição. Para adquirir a sua Torá ou outros livros judaicos, me chama no WhatsApp. E é isso aí. Shalom, shalom, lehidraot. Até a próxima, se assim o Eterno permitir.